A paz e a graça. Cleiton Souza, mais uma vez, para mais uma aula da EBD. E dessa vez para tratar de um livro espetacular, né? É o livro de Abacuque, né? Um dos livros, diga-se, o livro dos profetas que eu mais gosto, né? Porque, de fato, ele tem uma... eu consigo identificar inúmeras questões pessoais nesse livro, né, que foi muito bem elaborado, tá? Então, hoje, graças a Deus, Deus está nos permitindo, em mais uma oportunidade, poder voltar aqui para abordar acerca desse livro maravilhoso, né? O livro de Abacuque. O tema da aula hoje está assim: Abacuque, um profeta a princípio muito arredio e revoltado, e de perguntas difíceis, que recebeu uma resposta simples e direta de Deus, dizendo: o justo viverá pela fé. A fé basta, né? Então aí, o início da nossa videoaula, eu coloquei aqui um poema que eu fiz em dedicação a Abacuque, justamente que aborda a respeito desse livro maravilhoso, né? Falando justamente acerca das respostas que esse profeta teve no capítulo 3, tá? Então, vou aqui fazer uma oração para que Deus possa abençoar, né, esse ensino e aprendizado, e que ele possa, né, instrumentalizar para que possamos para que possamos apresentar uma aula mais produtiva possível, tá? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Em mais uma semana estamos aqui para poder explorar, abordar, investigar, questionar as Escrituras e apresentar uma visão panorâmica de um novo livro sagrado, desta vez Abacuque. Então, Pai, peço que o Senhor abrace esse nosso ensino e no abrir de minha boca, que eu apresente o mais genuíno e correto ensinamento para que ele reste produtivo para os seus filhos e os meus irmãos que estão acompanhando esta videoaula. Amém? A paz, meus irmãos, novamente. Então, vamos falar hoje sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, que é o 35º livro da Bíblia, né? 35º livro lá da ordem crescente lá do Antigo Testamento. Esse livro é pequenininho, é composto de apenas 3 capítulos, uma leitura de 10 minutos aí. Na verdade, em uma leitura de 10 minutos já conseguimos ler todo o livro. E se vocês justamente dedicar 10 minutos do seu dia, tenho absoluta certeza que vocês vão sair muito agradecidos, porque o livro de Abacuque é um livro maravilhoso. E é um livro que apresentou forte influência no Novo Testamento, né? Então, de fato, ele merece, sim, uma boa leitura, uma boa dedicação, uma boa meditação, e tentar entender cada palavra presente naquele livro, o qual iremos abordar aqui nesta aula. Vamos apontar exatamente o que tem de maravilhoso lá nesse livro, né? E o qual também foi classificado como livro santo, né? Um livro canônico e faz parte da nossa Bíblia, tá? Então, Abacuque é o 35º livro da Bíblia. É um livro composto de apenas 3 capítulos. É o 8º profeta menor. O que é profeta menor, professor? Profetas maiores: Isaías, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Por quê? Porque eles escreveram mais, não porque eles são mais importantes, não. Eles simplesmente teve um material literário maior. Enquanto os profetas menores falaram tantas coisas, muitas vezes até mais importantes do que os profetas maiores, só que escreveram em poucas linhas, né? Por isso que eles são chamados de profetas menores, né? São os últimos 12. E aqui estamos falando do 8º, né? Já falamos aqui Oséias, casou com a prostituta, falou sobre o amor incondicional de Deus, falamos sobre Joel, falamos sobre o dia do Senhor, falamos sobre Amós, justiça social, falamos sobre Obadias, né, o juízo contra o povo de Edom, falamos aqui de Jonas, né, o profeta arredio, que também não quis ir pregar em Nínive, que foi engolido pela baleia, e depois voltou e fez a pregação e converteu 120 mil pessoas numa única pregação. Tivemos aqui o profeta Miqueias, que fala também sobre a justiça social,
sobre um caráter mais amplo. E falamos, por último, na aula passada, sobre o profeta Naum. O profeta Naum que vai também, é uma profecia complementar ao livro profético de Jonas, porque justamente ele vai apresentar o cumprimento da profecia que foi apresentada por Jonas. A Nínive será destruída, né? Se casualmente vocês não se arrependerem, se casualmente vocês não se voltarem a Deus, né? E em Jonas, aquela geração cumpriu, mas em Naum, como eles não cumpriram, Naum levou a esta mensagem. E agora temos Abacuque, né? Abacuque que é uma coisa sensacional. Para mim, eu vindo de um mundo, né, fora do Evangelho, o livro que mais me impactou em toda a Bíblia foi Abacuque, né? E de fato, sou um abacuquiano de carteirinha, gosto muito. E veja, eu peço por gentileza, abramos nossa Bíblia em Abacuque, capítulo 1, para a gente entender como é que esse cara já inicia o livro dele. Leamos aqui o verso 1 ao verso 4. Olha só como esse profeta, extremamente corajoso, ele inicia o livro dele. Olha só. Abacuque, capítulo 1, verso 1. Esta é a mensagem que Deus deu por meio de uma visão a Abacuque. Mas olha só o que é que esse profeta fala para Deus. Ele diz, ó Senhor Deus, até quando? Olha só, até quando eu clamarei pedindo a sua ajuda e tu não atenderás? O profeta volta de novo. Até quando, Senhor, eu gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que você fazes, porque o Senhor me fazes ver tanta maldade? Porque o Senhor Deus tolera tanta injustiça. Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Então, já que, dado esse estado de imoralidade e depravação espiritual, ele fala, Abacuque capítulo 1, verso 4, por isso, dado o seu silêncio, Senhor, ninguém obedece à lei, a justiça nunca vence, os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Então veja que exatamente o profeta inicia o seu livro profético, as suas queixas, de uma forma extremamente inusitada. É o profeta que coloca Deus na parede, ou tenta colocar Deus na parede, né? Então, por isso, é um livro impactante. Não é um profeta, Senhor, cumprirei essa palavra. Não, ele diz, eu estou diante de uma situação complicada, vejo maldade, vejo justiça, vejo a lei não ser obedecida, a justiça pervertida, porque o Senhor fica calado. Eu grito pedindo socorro, o Senhor não me escuta. Né? E a partir daí temos um livro maravilhoso, Deus respondendo para ele. Por último, ele termina com um salmo magnífico, que é o Salmo de Abacuque, presente no capítulo 3. Né? Então, a partir disso daqui, o profeta inicia com uma ideia de muita confiança, com uma ideia de coragem. Ele leva as suas reclamações perante a Deus, reclamações estas que são relevantes. Perguntas essas que eu acredito que alguns cristãos já fizeram. Por que existe o mal no mundo? Se Deus é soberano e se Deus é sagrado. Porque os ímpios parecem vitoriosos. Pessoas más hoje são ricos, milionários, né? Não precisam trabalhar, têm carros novos, família linda, né? Filhos na escola, frequentam ótimos lugares. Porque o justo restam derrotados, desempregados, passando fome, dificuldade, sendo maltratados, sendo açoitados. Porque Deus é paciente diante de tamanha desgraça no mundo. Tamanha fome, tamanha injustiça social, tamanha perversidade. Porque Deus permite que os inocentes sofram. Então são perguntas que, na verdade, estavam dilacerando esse profeta. Então o profeta apresenta suas reclamações a Deus, né, de uma forma bastante interessante. E aqui entra a ideia primordial do livro de Abacuque, acerca da paciência de Deus, a coexistência da maldade no mundo, a santidade de Deus, e sem dúvida Deus vai responder para o profeta dizendo, olha só, dada a minha é uma prerrogativa de um Deus soberano ser paciente, porque tudo tem um propósito. Até porque se lermos lá Eclesiastes, lá, capítulo 3, deixa bastante claro que tudo na vida, que acontece na vida, tem um propósito, tem uma finalidade. Algo está acontecendo na vida de alguém para surtir algum efeito. E não cabe a nós, infelizmente, dado a nossa limitação espiritual, de cognitiva, que é de conhecimento, e não temos condições de saber tudo, os anseios de Deus. E o profeta justamente estava neste grande dilema, né? Como eu sou religioso e estou passando essa situação, eu quero uma resposta de Deus. Né?
E a partir disso, aprendemos no livro de Abacuque, né, que Deus vai responder vai respondê-lo duas coisas básicas. Que nós vamos aprender. Ímpios triunfam, mas no final, ainda que os ímpios estejam triunfando, eles, no final, serão julgados e a justiça prevalecerá. Independente do que esteja acontecendo com determinada situação, que ímpios estão prosperando, que estão se dando bem, não tem problema nenhum. A justiça virá, né? Eles serão julgados. O que aprendemos também em Abacuque, a segunda tese básica, a mensagem básica do livro de Abacuque o juízo, ele não pode surgir rapidamente, mas também virá. O velho ditado, a justiça tarda, mas não falha, né? Tudo tem o seu tempo certo. E daqui a pouco vamos entender o porquê esse contexto, por que você está dizendo isso, a forma como foi organizada o livro, tá bem? Qual contexto bíblico foi escrito o livro de Abacuque? O livro de Abacuque, obviamente, Abacuque não presenciou os fatos, né, de cara, segundo a mensagem dele. Ele recebeu uma visão, a mensagem de Deus veio por meio de uma visão ao profeta. Lembremos, vamos encontrar lá os três reis unidos, cada um reinou por 40 anos, Saul, Davi e Salomão. Salomão, no fim da vida, acabou se tornando idólatra. Em razão disso, Deus disse, das 12 tribos, 2 irá formar o chamado Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e as outras 10 tribos, iriam se juntar para criar o chamado Reino do Norte, o chamado Reino de Israel, cuja capital do Reino de Israel era Samaria. Samaria caiu, o reino de Samaria caiu por volta de 722 anos antes de Cristo, através dos assírios. Cercaram, foram lá, justamente tomaram conta. O último rei do Reino do Norte foi Osés. Isso vamos encontrar lá, 2 Reis, capítulo 14. Lá vai falar justamente sobre Salamazé, rei da Síria, e destrói os samaritanos, ou Israel do Norte. Aqui, o reino de Jerusalém ainda estava sobrevivendo ainda. Né? O pessoal ainda estava vivo. Então, estamos falando do reino sobrevivente. Porque as 10 tribos já tinham sido dominadas e já tinham sido dispersas. Já as 2 tribos que ficaram, Benjamim e Judá, permaneceram, cuja capital era Jerusalém. Então, Abacuque está nesse contexto do Reino do Sul, próximo quando os babilônios estavam chegando. Tá? Ele normalmente não tem a datação certa, daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Ele é apontado que ele surgiu o ministério profético dele aconteceu logo após a morte do rei Josias, né, aquele rei que promoveu a reforma religiosa, mas logo à frente, logo o rei subsequente, que foi o Jeoacás, depois de Joaquim, eles foram 2 reis perversos que acabaram desconstruindo tudo, e acabou caindo na idolatria. Porque Josias morreu, foi sucedido por 3 filhos, né? O Jeoacás, Joaquim, Zedequias e pelo seu neto, Joaquim, que foi levado para a Babilônia. Tá? Então, é nesse contexto. É no contexto de um homem que viveu a prosperidade religiosa sob o viés de uma reforma religiosa apresentada pelo rei Josias, mas que também estava aqui, presenciou a depravação, a imoralidade espiritual provocada pelos reis subsequentes, que Joaquim, Joaquim e Zedequias. Muito bem referenciado lá, a partir de Jeremias, capítulo 22. Tá? A mensagem de Abacuque foi apresentada antes dos babilônios terem atacado Jerusalém, tanto é que sua mensagem vai apontar a respeito deles. Tá? Professor, qual é o versículo-chave do livro? Por favor, abramos nossa Bíblia em Abacuque, capítulo 3, verso... Abacuque, capítulo 3, verso 2. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Em Abacuque, capítulo 3, verso 2, ele vai dizer assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas
irados, tenha compaixão de nós. E aí ele dá a ideia. Porque é justamente um profeta que apresenta a sua reclamação, um profeta que recebe a resposta de Deus, uma resposta extremamente inusitada e pesada, e depois disso é um profeta que fica com temor de Deus, passa a reverenciá-lo, passa a respeitá-lo e passa a entender exatamente que tudo acontece no seu tempo certo, de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele passa a clamar por compaixão, ele passa a clamar apontando que ele entende tudo que está acontecendo nele. Basta ler Abacuque capítulo 3. Daqui a pouco vamos tratar um pouquinho a respeito disso. Titulação, o título leva justamente o portador da mensagem, né? Justamente que é o profeta Abacuque, um cara sensacional. Muitos, os eruditos, passam a apontar que ele era um levita, né? Até porque no capítulo 3 de Abacuque, trata-se de uma oração, mas também, em algumas versões, vai estar lá Selá, que quer dizer é um interlúdio, né? É como se fosse uma pausa na música, né? Então, provavelmente, ele era um levita, né? E apresentou, fez esses salmos para ser cantado lá no templo, que ainda não havia sido destruído, porque os babilônios ainda não tinham atacado ainda Jerusalém, nem tinham destruído, tá? Então, o título leva o nome do portador da mensagem, Abacuque. Tanto é que encontramos o Abacuque capítulo 1, verso 1, tá bem? E o significado do nome Abacuque? O significado do nome Abacuque quer dizer abraçar, ou aquele que abraça, né? Por isso que o título do meu poema, que eu, inclusive, coloquei no início desta aula, é Abacuquizando a fé, ou seja, abraçando a fé, que é justamente aqui onde vamos apontar. Porque no livro de Abacuque, a palavra fé, a questão do justo viverá pela fé, lá no capítulo 2, verso 4, é o único momento que a palavra fé é mencionada no Antigo Testamento. Ela não volta a ser mencionada no Antigo Testamento, apenas no Novo Testamento. Tá bem? E essa ideia de aquele que abraça, né, dá uma ideia que quando lemos o livro de Abacuque, o capítulo 3, depois o profeta revoltado no capítulo 1, no capítulo 2, o profeta que se cala, e no capítulo 3, o profeta que depois que restou calado, que refletiu, percebeu o erro, ele passa a abraçar a fé e passa justamente a abraçar os desígnios de Deus, né, conforme a soberania dele, tá? Que não cabe a nós estar questionando a soberania de Deus. E a ele a tudo compete, né? Ele determina os fatos, os acontecimentos que acontecem em nossas vidas, em toda a história do mundo, né? O livro de Abacuque é citado 3 vezes no Novo Testamento. No Novo, tá? Porque a partir da reclamação dele, Deus vai falar, tô vindo um castigo para você. Ele diz, não, mas esse castigo é injusto. Ele diz, não importa. Não importa o que você está passando. O justo viverá pela fé. Esta, na verdade, foi a bandeira, foi o baluarte utilizado pela Reforma Protestante, né? Vamos encontrar lá, Martinho Lutero passa a apontar essa ideia a partir do justo viverá pela fé também. E no Novo Testamento encontramos 3 livros que fazem referência também, o justo viverá pela fé. Primeiro, Romanos, capítulo 1, verso 17, que vai dizer a justificação pela fé é o tema central do livro de Romanos. Então, o maior tratado teológico já conhecido, porque o livro de Romanos é algo fantástico. Se você quer entender a fé cristã, tem que ler o livro de Romanos e entendê-lo exatamente. E é um livro fantástico. E o livro tem como fé, tem como base, tem como justamente um princípio, tem como principal vetor interpretativo ou de indicação, porque tudo parte de uma premissa básica. Qual é a premissa básica? Qual é o tema básico? O justo viverá pela fé. E isto é dito em 1 Romanos, capítulo 1, verso 17, que a justificação pela fé é o tema central da carta, né? Então, tenhamos fé, para que tenhamos vida, para que tenhamos salvação, tá? Em outro momento, Paulo volta a falar sobre a justificação pela fé em Gálatas, capítulo 3, verso 11, quando justamente em Gálatas ele justamente apresentou lá a palavra de Deus e os Gálatas estavam querendo voltar para a idolatria, ou questionando justamente os ensinos a respeito do Cristo. E aí ele vai confrontar a respeito da importância da fé cristã numa condição superior à questão da lei mosaica, né? A lei apontada por Deus. Lei mosaica, em Gálatas, quando lê, né? Fala-se da Torá, fala-se do Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Então, quando fala lei mosaica, são justamente 5 livros
que foi, segundo a tradição judaica, foi escrito pelo profeta Moisés. Tá? Então, Paulo diz, opa, fé versus lei mosaica. A fé é mais importante, que o justo viverá pela fé, e aí ele passa a apresentar lá, e quando fizermos a apresentação panorâmica no livro de Gálatas, vamos explorar isso. Volta também a questionar em Hebreus, não Paulo, né, porque Hebreus não tem autoria definida, em Hebreus capítulo 10, verso 38, apenas para enfatizar a necessidade do cristão permanecer firme e fiel na fé, mesmo através das aflições e provações que, de fato, o livro de Hebreus é um livro escrito para dizer para aqueles que estavam sendo perseguidos, para aqueles que estavam sendo humilhados, para aqueles que estavam sendo castigados a deixar a fé cristã. Então, justamente a ideia do livro é nesse sentido, a fé. Sustentem na fé que todas as suas provações e todas as suas aflições serão resolvidas, tá? Então, o livro de Abacuque é citado de forma direta em 3 vezes. Ou há uma quarta menção, que está se não me engano, em Lucas, capítulo 19, justamente quando Cristo entra na cidade de Jerusalém, as crianças começam a gritar, Hosana, filho de Davi. Então, o chefe dos sacerdotes, você está vendo isso e não vai mandar calar-se? Ele vai dizer o quê? Não. Como poderia mandar as crianças calar-se e até as pedras clamarão? Ou seja, dizendo a respeito de uma verdade inalterável, justamente, que deve ser dita para toda a humanidade, a respeito que Jesus, sim, era filho de Davi, e Hosana, Hosana, sobre uma ideia que vinha das montanhas, o santo que vinha do céu, tá? Então, essa ideia, inclusive essa ideia que até as pedras das paredes e as madeiras vigas gritam contra vocês, isso vai estar em Abacuque, capítulo 2, verso 11, que também é mencionado em Lucas, capítulo 19, se não me engano, verso 40, dito por Cristo Jesus. Destinatário, como estamos a falar do reino sobrevivente, né? O reino do norte, composto pelas 10 tribos, já havia sido destruído pelos assírios, né? Na época, justamente, de Abacuque, a Babilônia ainda era um vassalo dos assírios, né? O que daqui a pouco vamos apontar. Então, a Síria ainda era grande potência, mas a Babilônia já estava começando assim surgir e passar a ser um povo de maior dominação do mundo naquele momento, tá? Então, o destinatário é quem? É o povo do reino do sul, né? O reino sobrevivente. O reino do sul, composto por Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Era o reino sobrevivente, o que, infelizmente, cerca de 150 anos depois, iria ser destruído pelos babilônios, tá? Qual a finalidade? A finalidade é apontar que Deus é soberano. A soberania de Deus, no livro de Abacuque, é de fundamental importância. Porque ele passa a apontar que Deus está no controle do mundo, apesar da aparente triunfo do mal. Ainda que o mal pareça estar triunfando, que a maldade esteja imperando, que o crime esteja acontecendo, que os crimes de sangue sejam diários, ainda assim Deus está no controle de tudo. Esta é a ideia primordial, tá? Então, por isso que ele vai trazer aí uma construção, né, da compreensão correta do caráter de Deus e da sua soberania que ocorre durante a história. Porque o mal ele pode até acontecer, mas ele não se perpetua por muito tempo, tá? E a finalidade primordial também é você saber que Deus é soberano, mas a mensagem principal do livro de Abacuque, que inclusive já até apontei, Abacuque capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. Basta a sua fé e mais nada. Coisa magnífica. E aí, e outras versões vão estar, o justo viverá pela sua fidelidade. Essa fidelidade, a sua esperança, a sua perseverança, que você destina toda a sua vida ao Deus maravilhoso, buscando justamente a sua redenção, a sua salvação, né? Então, esta ideia de fidelidade, o Abacuque capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. Tá bem? Principais doutrinas, vai falar sobre a natureza do juízo de Deus, né? Que Deus pode punir trazendo mal. Imagina, uma coisa meio estranha, né? Mas é o que o livro de Abacuque nos ensina, verso 1,
do capítulo 1, versos 5 a 11, né? Justamente que a natureza do juízo de Deus pode vir, ele pode alavancar o mal contra a pessoa. Um exemplo, no caso do juízo de Deus apresentado, foi os babilônios, né? Deus levantou os babilônios para fazer o seu juízo contra a cidade de Jerusalém, como de fato, em 586, os babilônios fizeram o ataque final para a dominação daquele povo, né? Lembramos que foram 3 ataques. Primeiro, o rei Joaquim, justamente foi lá, se apresentou e disse, você vai pagar o imposto aqui. Depois Joaquim quis se rebelar contra a Babilônia, se juntando com o faraó Neco, motivo pelo qual ele foi deposto e foi colocado filho. O filho ficou só apenas 90 dias, não conseguiu reinar e extremamente praticou as mesmas idolatria. Aí houve a invasão babilônia, onde o rei mesmo, Nabucodonosor, compareceu lá em Jerusalém, onde eles nem criaram resistência, abriram a porta. Foi quando justamente levaram lá uma quantidade de cristãos, né, de judeus. E a última foi justamente no tempo do rei Zedequias, que justamente destruiu toda a cidade, matou muitas pessoas e acabou... eles alcançaram o rei, mataram seus filhos e vazaram os olhos do rei Zedequias e depois levaram para a Babilônia, tá? Essa natureza do juízo, a vinda dos babilônios como um instrumento de Deus para realizar o juízo dele. A outra doutrina é a adoração apropriada a Deus, né? Porque passa a apontar que não devemos adorar a Deus, não apenas em razão das causas ou bênçãos temporais que concede, né? Mas simplesmente pelo fato de que ele é. Independente do que nós estamos passando, no momento de dificuldade, no momento difícil, no momento de grande opressão, ainda assim devemos adorar a Deus, porque Deus é Deus, né? E Deus está conosco em todos os momentos, e Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. E nós entendermos as aflições, né? As aflições e os problemas que acontecem na nossa vida têm uma devida finalidade, né? Segundo até Eclesiastes capítulo 3, e justamente Abacuque aqui nos dá essa ideia primordial. E por capítulo 3, a principal doutrina é a justificação pela fé, né? Que todos serão salvos unicamente por meio da fé em Deus. Somente Deus, né? E aí, a chamada sola fide, um dos 5 pilares aí da reforma protestante, somente pela fé poderemos alcançar a salvação, né? E não por meio de obras, né? Uma das ideias primordiais do livro de Abacuque. Quanto à autoria, o livro não vai mencionar absolutamente nada a respeito da vida pessoal desse profeta, apenas vai apresentar a respeito da sua mensagem. Então, não existe uma autoria de forma direta, mas a única coisa que nós podemos indicar é que o profeta era um cara de gênio difícil, né? Era um cara difícil, de gênio forte, né? Porque, a partir do momento que no Abacuque, capítulo 1, verso 2, ele diz, ó Senhor, até quando eu clamarei pedindo a sua ajuda, e tu não atenderás? E até quando eu gritarei violência, e tu não salvarás? E ele fala, é por isso a sua paciência, é por isso, em razão da sua suposta inoperância, que tudo isso está acontecendo, a desgraça está estabelecida aqui. Estamos diante de uma sociedade totalmente degradada em razão da sua não atuação. É o que o profeta quis dizer no início. Tá? Então veja que é um profeta audacioso, né? Ele vai para cima de Deus, mas Deus depois dá uma resposta a ele bastante interessante. Profetas contemporâneos, já que o profeta Abacuque é do tempo da morte do rei Josias, morte essa, lembra lá? Babilônia começa a se insurgir contra a Síria. Então, Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor, ele passa a realizar inúmeras investidas contra a Síria, e aí domina a cidade de Nínive, que é a capital da Síria. Então, quando acontece isso, as altas autoridades fogem para Arã. Os babilônios vão atrás dos assírios. Os assírios correm de Arã e vão ficar justamente em Carquemes. E aí tem a tão conhecida Batalha de Carquemes, que é justamente quando os babilônios vão para destruir totalmente a Síria. O Egito, interessado numa questão política para se tornar mais forte, vai para ajudar. No meio do caminho, o rei Neco subindo para a Batalha de Carquemes, no Vale do Megido, o rei Josias, o rei de Judá, que não tinha nada a ver com a história, quis dar uma de influente, queria ajudar os babilônios. Então, acho que a Bíblia não fala, mas é o que a gente passa a indicar, que ele cria uma guerra que não tinha nada a ver e acaba sendo assassinado.
E com justamente a morte do rei Josias, aí, infelizmente, os filhos deles não seguiram a mesma ordenação, a mesma importância, né, que o rei teve sobre uma ideia de restauração espiritual. Acabou voltando para a idolatria, esculhambação, morte, crime, justiça social, justiça, ninguém resolvia nada. E é um momento que Abacuque se irrita, diz, não, o senhor está vendo isso tudo. O senhor não tem condições de ser santo e está assistindo toda essa maldade, né? E aí é justamente quando acontece, quando Abacuque surge. E como era no rei Josias, ele é contemporâneo a quem? A Jeremias, ele é contemporâneo a Ezequiel, e ele é contemporâneo a Daniel e Sofonias também, tá? Então, ele é contemporâneo a esse grupo de profetas, diga-se, os caras super aí, são profetas bastante diferenciados. Datação, a morte de Josias, ele vai ficar, fica entre 612 a 589, né? É a datação, mais ou menos, do livro de Abacuque. Lembrando que Abacuque não cita nenhum rei, então a única base para tentar alcançar a questão histórica são os dados apontados no próprio livro, que ele passa a apontar que a Babilônia viria para assolar Judá, e a menção dos caldeus, né, nos sugere a data aí final de 700 anos antes de Cristo, justamente essa ideia aí dessa ascensão Babilônia, onde justamente domina Nínive, consegue conquistar Arã, consegue conquistar Carquém, ganha a batalha do Carquém, né? E depois passa a marchar em desfavor de Jerusalém por volta lá de 605 anos antes de Cristo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente tem mais aqui para falar. Temos ainda 20 minutos aqui para... Principais personagens, né? Principais personagens aqui, vamos encontrar quem? O próprio Abacuque, né? Que é um dos últimos profetas a ser enviado para Jerusalém antes de Jerusalém cair no cativeiro, né? É o profeta sensacional. O povo de Judá, totalmente pecaminoso, justamente é o povo que ele vai mencionar ali logo no verso 2 a 4. E o outro personagem principal vai ser os caldeus. Quando vocês justamente ouvirem, lerem no livro de Abacuque, falando sobre os caldeus, diga-se babilônios, né? São justamente aquele povo que é teleguiado, Deus envia os babilônios para destruir a Jerusalém. Eles não foram lá por uma questão militar, eles não foram lá por uma questão política, eles foram lá, segundo a Bíblia Sagrada, eles foram levados por Deus para castigar Judá, para fazer o seu juízo, segundo como Deus determinou. Então, eles seriam a régua, né? Segundo essa ideia, eles iriam castigar o povo de Deus, segundo a ordenação do próprio Deus. Né? Bem enfatizado lá em Ezequiel, e vai dizer que no momento que eles estavam numa encruzilhada, entre ir, salvo engano, para a cidade de Amon, ou ir para Jerusalém, Deus direcionou, não vamos por aqui. Não. Ele não tinha nem definição para onde ir, o exército nem sabia para onde ir. Então, segundo Ezequiel, Deus direcionou, não. Vem aqui para esse lado de aqui, vem aqui para o leste, aqui, para você encontrar aqui com Jerusalém e destruí-la mais à frente. Então, primeiro faz o pacto, depois eles descumprem, eles matam o rei, colocam o filho do rei no lugar, Joaquim não cumpre, fica 90 dias, coloca Zedequias, faz o pacto de sangue lá, fica de boa, tá? Pacto de sangue não, faz um pacto para que ele não descumpra, pacto de sangue não, pacto, colocando a mão em cima do texto sagrado, mas o cara não cumpre, e aí a gente já sabe do que foi que sucedeu, tá? Então, quando vocês lerem a respeito dos caldeus, capítulo 1, versos 6 a 11, capítulo 2, versos 2 a 20, estamos falando dos babilônios, tá bem? E agora vamos falar a respeito do esboço. Vamos falar aqui, vamos tratar a respeito do que o livro fala. Capítulo a capítulo, né? Como já mencionei, o livro de Abacuque é composto de 3 capítulos. Mas você tem que dividir o livro em 4 partes. Quais são essas 4 partes, né? Vamos encontrar a epígrafe do livro, que é justamente quem é o portador da mensagem, como a mensagem chegou. Abacuque, capítulo 1, verso 1, vai dizer o quê? Que a mensagem de Deus chegou através de uma visão ao profeta Abacuque. O Abacuque estava lá de boa, Deus aí mandou a mensagem para ele lá, e ele viu tudo aquilo que ele apresentou no livro, tá? A partir daí do capítulo 2, né, aí tem que fazer a divisão,
do capítulo 1, do verso 2 ao capítulo 2, verso 20, desculpe, do capítulo 1, verso 2 ao verso, deixa eu dar uma olhada aqui, primeira queixa, desculpe aqui, gente, peraí. Aí vai ter a primeira queixa de Abacuque, do capítulo 2, epígrafe, apontando a respeito de quem é o portador da mensagem. Abacuque. Segunda parte, a perplexidade do profeta, ou o primeiro questionamento do profeta que nós já lemos aqui. Grito e violência, o Senhor não faz nada. Grito até quando o Senhor, por isso está sendo tudo destruído. Abacuque capítulo 1, verso 2 ao verso 4. A partir da menção do verso 2 ao verso 4, vai ter a resposta de Deus. A resposta de Deus vai estar no capítulo 1, verso 5 ao verso 11, tá? Esta vai ser a primeira parte que vai ter o primeiro grupo de diálogo. Depois vem a segunda queixa de Abacuque. Capítulo 1, verso 12 a capítulo 2, verso 1. A segundo questionamento do profeta, né? E aí vamos ter a segunda resposta de Deus. Capítulo 2, verso 2 ao verso 20. E por último, vamos encontrar no capítulo 3, a oração do profeta, e vamos falar sobre o Salmo de Abacuque. Agora vamos fazer uma avaliação do que tem neste livro sagrado, tá? Então, o livro é composto de a epígrafe falando sobre o profeta, uma pergunta de Abacuque e uma resposta de Deus. Depois vem a réplica, que é uma segunda pergunta de Abacuque. No capítulo 2, a resposta de Deus. E no capítulo 3, uma oração e um salmo de Abacuque, porque ele se convence com o que Deus diz, tá? E o que é que vamos encontrar no livro de Abacuque? Após a epígrafe, a mensagem de Deus vinda através de uma visão para Abacuque, vamos encontrar as perguntas complexas de Abacuque, né? Até quando, Senhor? Por que toleras a injustiça? Até quando clamarei ao Senhor? Até quando gritarei? O Senhor não vai fazer nada? Porque o Senhor está tolerando a justiça? Por isso que a lei é desobedecida, a justiça nunca vence, a justiça é torcida, os maus levam vantagem, ou seja, os ímpios estão prosperando, enquanto os justos estão passando dificuldade, estão passando aperto. Então, aqui existe uma das ideias primordiais do livro de Abacuque, chama-se da teodiceia. O que é teodiceia? Teo quer dizer Deus, de que quer dizer justiça. Então, é justiça de Deus. Como a justiça de Deus se manifesta nos eventos da humanidade. Como entender um Deus justo, um Deus soberano, numa guerra, no holocausto, na criança que tem câncer, no cristão que segue fervorosamente as determinações da Bíblia e está desempregado, está com o aluguel atrasado, está passando extremamente problemas com a família, uma sociedade extremamente complicada, cheia de assassinatos, e supostamente Deus não faz nada. Então, esta é a ideia. A ideia primordial de Abacuque é trazer à tona a discussão da teodiceia. Teo, Deus de que justiça? Justiça de Deus, como Deus se pronuncia diante dos eventos da humanidade. É muito interessante esse livro, por isso que para mim é o melhor, porque eu acho o livro mais profundo, né, dentro do livro de todos os profetas, porque traz essa ideia, traz essa discussão, que fica muito mais além, né, do que às vezes lendo ali os versos, ele nos leva a uma discussão superior ao que o texto apenas aponta ali de forma superficial, mas é de grande importância para a caminhada cristã, tá? E dada essa indicação dele, do silêncio de Deus, da omissão de Deus, que Deus não estava fazendo nada, Deus vai responder para o profeta, dizendo assim, ó, essa está de esculhambação que você está aí denunciando aí com a sociedade judá, depois, provavelmente, após a morte do rei Josias, porque a Bíblia não fala que foi depois da morte do rei Josias, mas os eruditos a partir dos eventos, eu vou mandar um presentinho para ajudar. Eu vou mandar os babilônios. Um povo, né, que Deus vai dizer, olha aí, no capítulo 5, ele vai dizer, olhe para as nações, pois eu vou fazer uma coisa agora que vocês não vão acreditar, mesmo que alguém lhe conte. Por que Deus fala isso? Que eu vou mandar os babilônios, e ainda que eu falasse para você agora, vocês não iriam acreditar. Porque a Babilônia, naquele momento histórico,
Era apenas um localzinho que era vassalo. Mas eles começaram a ter um poderio bélico e se insurgiram contra a Síria e se tornaram posteriormente uma grande potência. Então, se uma pessoa falar assim, os babilônios vai dominar Jerusalém, todo mundo ia rir. Como, rapaz, se ele está sendo tão... Se ele é vassalo, se justamente ele é um povo escravo dos assírios. Mas aí é que é o problema, né? A história foi modificada, né? E aí os babilônios ganharam força e acabaram dominando todo mundo, né, naquele momento, né? Então ele fala, ó, olhem para as nações, eu vou fazer uma coisa que vocês não vão acreditar, né? Ainda que alguém lhe contasse. E aí no Abacuque, capítulo 1, verso 6, depois da pergunta, a primeira pergunta de Abacuque, Deus respondendo ele, dizendo que ia mandar os babilônios, leamos o Abacuque, capítulo 1, verso 6. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer suas próprias ordens e leis. E aí, indicando o povo que iria destruir, queria justamente subjugar o povo de Deus, dadas as maldades que estavam acontecendo. Veja que a maldade estava acontecendo, mas Deus já estava planejando exatamente, ou já havia planejado, exatamente qual o remédio para aquele problema, né? Então, a aparente impunidade, né? A gente não pode, o cristão não pode justamente ser seduzido com essa ideia da aparente impunidade, porque tudo tem o seu propósito e chega no momento correto, tá? Então, Abacuque reclama no capítulo 1, verso 2 a 4, Deus responde no capítulo 2, no capítulo 1, do verso 5 a 11. E Deus aí depois vai falar sobre, no verso 8, sobre os cavalos que são rápidos e ferozes, sobre os cavaleiros que atacam como águia. No verso 9 vai dizer que os soldados espalham terror e que a Babilônia tem muitos prisioneiros. E no verso 11 ele tem uma ideia bastante interessante. Ele vai dizer, eles, rapaz, são como um vento que passa, os babilônios, vai destruindo tudo. E eles não adoram outros deuses, senão a sua própria força, porque eles eram vaidosos, né? E aí Abacuque, diante da resposta, fica indignado. Ele diz, espera aí, eu estou diante da justiça, diante de um estado de calamidade, diante de moralidade espiritual, e Deus vai dizer que vai levantar um povo pagão, perverso, cruel, para fazer justiça em cima de nós. E aí ele faz uma das coisas, um dos questionamentos muito interessante, né? Lá na réplica do profeta, depois da resposta que os babilônios viriam, Abacuque capítulo 1, do verso 12, ele vai dizer, ó Senhor, meu santo, nosso protetor. E aí, no finalzinho do verso 12, ele vai dizer, tu escolheste os babilônios, que lhe destes forças para nos castigar. Verso 13, podes tolerar traidores e gente perversa? Ou seja, o Senhor vai levantar pessoas perversas para fazer o seu juízo? E aí ele vai dizer no verso 13, né? Ele vai dizer, os seus olhos não suportam o mal, o Senhor permitir que a maldade aconteça. E ele vai dizer, como é que o Senhor pode levantar pessoas perversas e maldosas e pagãs que são para matar pessoas que são melhores do que eles? Porque em Jerusalém, ainda que tivesse numa situação pecaminosa, era o povo de Deus. Ali ainda existiam pessoas que realmente seguiam os estatutos e as ordenanças de Deus. Mas como é que o Senhor vai fazer o Senhor vai praticar o juízo, trazendo um povo que é pior do que o nosso para fazer o seu juízo? Que régua é essa? O povo que vai nos açoitar é pior do que nós. E aí ele vai dizer no verso 14 que Deus estaria deixando o mundo como se fosse o mundo dos animais. Que o mundo dos animais, ele fala, nós somos como os peixes, porque nós não temos chefe. Eles estão fazendo o que quer. E ele vai dizer, inclusive os babilônios, ele, na hora que ele quer um peixe, ele joga um anzol e cata, na própria força, na própria expertise, né, dos movimentos bélicos. Né? E aí ele passa a dizer que eles oferecem, no verso 16, que eles oferecem sacrifícios à própria força, à própria expertise, o poder bélico de dominação. E ele vai dizer, no verso 17, será que os babilônios nunca
nunca deixarão de lutar e, sem dó nem piedade, continuarão a matar os povos, o Senhor está suscitando um povo perverso para fazer o juízo. Veja que o profeta, ele é altamente audacioso e corajoso de questionar Deus. Ele questiona Deus a respeito dos fatos. E para terminar o segundo questionamento do profeta, no primeiro ele fala da maldade, o segundo Deus fala, vamos mandar os babilônios. No segundo questionamento diz, não pode mandar o Babilônio do Deus, eles são perversos, são maldosos. E aí no capítulo 2 já inicia de uma forma bastante interessante. Dado o questionamento a respeito do povo babilônio, que era o povo mais perverso do que o povo de Deus, e ia fazer o juízo de Deus, ele diz, vou subir na minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai me dizer e vai responder a respeito da minha queixa. E aí, aí ele provocou. Né? Já que ele provocou, Deus disse, não, tudo bem, eu vou te responder. Agora, desde que você retransmita a minha mensagem que eu vou apresentar através de tábuas. Já que você vai estar no alto lá da torre, você vai pegar a tábua e vai escrever o que eu estou lhe dizendo. Ou seja, por isso que a gente fala de outdoor, né? Ele bota lá a primeira ideia de outdoor no mundo, né? Sobre a ideia, é Abacuque que teve que escrever lá, o justo viverá pela fé, numa tábua e colocar no local mais alto de Judá, numa torre de vigia, né? Então, veja que Deus fala, no Abacuque capítulo 2, verso 2, escreva em tábuas a visão que vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar para que possa ser lido com facilidade, ou possa ser lido até quem passar correndo. Quem passar correndo pode ler. O justo viverá pela fé. E vem um dos postulados perfeito, né? Da justiça pela fé. E Deus, no capítulo 3, ainda vai dizer, ainda vai informar. Olha, não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela vai se cumprir sem falta. Então, a justiça tarda, mas não falha. Né? E aí, ele fala, ainda que pareça demorar, o momento exato virá. E depois, do capítulo 4, ele apresenta que o justo viverá pela fé. Ele, no capítulo 5, ele vai dizer que a justiça engana, que as pessoas são orgulhosas. Por quê? Porque Deus vai apontar assim, ó, você está passando por um problema difícil. Eu vou mandar os babilônios, mas você questionar sobre os babilônios. Mas de fato. Mas aí Deus passa a apresentar um oráculo contra o povo da Babilônia também. Ele vai dizer, não, ele vai ser o meu fantoche para utilizar a minha justiça, mas eles também serão punidos pela maldade que eles estão fazendo. Ou seja, não existe essa ideia de impunidade sobre uma perspectiva sobre o olhar de Deus, segundo o olhar bíblico. Que aí Deus, no capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 19, vai apresentar um oráculo contra os babilônios. Ele vai dizer, ó, a riqueza de fato, Abacuque engana, pessoas orgulhosas nunca têm sossego, a ganância não tem fim, essas pessoas gananciosas nunca estão satisfeitas. Depois ele vai dizer, de fato, o povo babilônico, babilônios, o povo conquistado até despreza e zombam dele para dizer assim, sua hora vai chegar. E aí, no Abacuque capítulo 2, Deus vai apresentar 5 ais contra os babilônios, né? E ai de você. O primeiro ai vai dizer, ai de vocês que ficam ricos, pegando coisas que não lhe pertencem, vocês, e até quando vão enriquecer obrigando os seus devedores a pagar a dívida. Mas é que é o grande problema. Deus está dizendo que os devedores da Babilônia, na verdade, eram açoitados, eram assassinados, mas Deus diz que o jogo vai virar. Aquele que era credor, que era dono, que poderia receber a dívida, agora vai estar devendo a alguém. E a partir do momento que a Babilônia se torna devedor de quem? Devedor de Deus. Dado inúmeras maldades, perversidade cometida. Então ele vai falar, ó, Abacuque capítulo 2, verso 7. De repente, vocês, babilônios, serão os devedores. E os seus credores os forçarão a pagar as dívidas com juros. Ou seja, tudo que você fez, você vai receber de volta. Você vai ter que pagar o mal que você está cometendo. Tá? E ele vai dizer que serão atacados e que os babilônios... depois ele apresenta um juízo sobre o povo de Judá, né? Que eles seriam atacados, que seriam levados embora tudo que o povo de Judá tinha. Ele fala, ó, o povo apresentado por Abacuque estão roubando a riqueza do povo, e o povo da Babilônia vai chegar na cidade e vai fazer a mesma coisa com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e violências que vocês cometeram. E aí vem
O segundo ais, o segundo ai, né? Ais, um dos 4 ais que é apresentado. O segundo ais é apresentado no verso 9. Ai de você, Babilônia cruel, encheu a casa que roubou com coisa dos outros. Esses são ladrões. Vocês trouxeram vergonha para a família. Você trouxe perigo para você, porque você justamente criou inúmeros inimigos, né? Em razão disso, ele vai dizer a sua má conduta, onde justamente Cristo apresentou para apresentar lá para o chefe dos mestres da lei. Abacuque, capítulo 2, verso 11, vai dizer: até as pedras das paredes e as madeiras das vigas gritam contra vocês. A sua perversidade é conhecida por todo mundo. Então, ai de vocês, justamente quando o momento do juízo chegar. Outro ai, vamos encontrar no no verso 12. Abacuque, capítulo 2, verso 12. Ele vai dizer: vocês construíram sua cidade sobre alicerce de crimes e injustiça, e com escravidão, que são os trabalhos forçados. Então, em razão disso, os babilônios serão destruídos pelo fogo. Depois ele vai apontar sobre o capítulo 15, que ai de vocês babilônios, que dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas, para quê? Para depois mostrar a nudez do amigo. Ele vai dizer, da mesma maneira, né? Ao invés da Babilônia receber homenagens, eles serão humilhados. Futuramente, de fato, os babilônios são destruídos, né, pelo povo persa, né? O povo medo-persa justamente vai dominar a Babilônia, né? O Alexandre o Grande, não, desculpe, Dario, né? O rei da Pérsia, justamente vai e domina a Babilônia. Vou tentar dar uma corrida aqui. No finalzinho do capítulo 2 do livro de Abacuque, ele vai falar qual o valor do teu ídolo, né? Falando justamente que o ídolo não serve para nada, é de pedra, e o povo justamente idólatra pagaria um preço muito alto. Aqui é um oráculo apontando a respeito do povo de Deus e a respeito dos babilônios, tá? No verso 19 ele até brinca. Ai de você que diz ao ídolo de madeira, acorde, e para o ídolo de pedra, fique de pé. Mas, de fato, ele não pode entregar qualquer mensagem, ou seja, de que para que você teria idolatria, isso não vai resolver nada. E no capítulo 20, Deus, depois de apresentar o oráculo, dizendo, olha, os babilônios sim, vai fazer a sua justiça, o justo vai viver pela fé, mas depois eu vou destruir a Babilônia. E o capítulo 2 é muito interessante, porque ele finaliza, capítulo 2, verso 20, o último verso, vai finalizar de forma bastante interessante. O Senhor está no seu santo templo, e que todos se calem na sua presença. Dando uma ideia, justamente, peraí, Abacuque, as suas reclamações devem ser sanadas. Você pode ir até um determinado momento, que você justamente fazer os seus questionamentos, mas você não pode questionar a santidade, né, a soberania de Deus. Então, o capítulo 2 é extremamente complicado nesse sentido, apresentando a soberania de Deus, apontando justamente que o profeta ele tinha que justamente reparar suas angústias e entender até onde ele podia clamar ou reclamar e tentar entender os desígnios de Deus. Para finalizar, o livro de Abacuque, capítulo 3, vamos falar sobre a oração, de Abacuque e depois vamos falar sobre o Salmo de Abacuque, que é o finalzinho que todo mundo já conhece. Bem rápido aqui, para a gente não... Já estourou meu tempo, já estou em 1 hora, mais uns 3 minutos aqui, eu já termino nesse sentido. Depois que ele fala, Abacuque vai apontar aqui no verso 1, esta oração do profeta Abacuque, a oração isso, inclusive feito em forma de musicada, né, que você pode também ser cantada na época, no hebraico, ele vai falar que ele ouviu falar de Deus, de todas as maravilhas de Deus, e que ele está cheio de temor, e inclusive ele pede, Senhor, faça uma maravilha agora, Senhor, para sair desse momento de dificuldade, dessa desgraça, não deixa que esse mal venha até nós, e justamente, mesmo que o Senhor esteja irado, tenha compaixão de nós, como de fato Deus teve compaixão com o povo, tanto é que o remanescente foi levado escravo para a Babilônia, mas depois de 70 anos voltaram para reconstruir a cidade, e então dá lugar justamente a partir da descendência daquele povo que voltou para Jerusalém, foi justamente que descendeu o Cristo Jesus. Só vê lá Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, que vai falar sobre a árvore, né, genealógica do Cristo Jesus, tá? Depois ele vai, Abacuque no capítulo 3, verso 3, vai falar da terra de Edom, de Parã, que a glória de Deus enche os céus, que toda a terra o louvam,
justamente dando a ideia hoje universal da palavra de Deus. Vamos que Deus brilha como a luz. Depois ele vai dizer, vai falar sobre as pragas terríveis, né? À frente de Deus vem as pragas terríveis e atrás as doenças mortais, apontando a respeito, né, dos males que Deus pode mandar. Lembrando, inclusive, da questão do Egito. Lembrando aqui também que essa teofania, né, que é a manifestação de Deus, essa ideia que o Abacuque teve, esse oráculo, essa visão que ele teve, de fato deixou ele bastante temeroso. Porque ele viu as manifestações de Deus por meio da visão, ele ficou extremamente com medo, né? Muitos falam que isso pode ser um manifesto da tribulação, né, dos últimos dias, que pode acontecer, apontado lá no Apocalipse e tal. Mas, de fato, ele ficou muito temeroso, né? Muito mesmo. Ele fala que, se olhar para ele, a terra treme, e outro ele vai dizer, perguntando, verso 8, né, se é contra os rios ou contra o mar que Deus está furioso. Não, é contra a humanidade, né? Depois ele vai apontar você imagina, só para te finalizar aqui, o oráculo de Abacuque, né, no verso 10, as montanhas te viram e tremem, Deus, tremeram, Senhor. Uma tromba de água caiu do céu, as águas debaixo da terra rugiram, e as ondas imensas se levantaram. O sol, verso 11, Abacuque capítulo 3, verso 11, o sol e a lua deixaram de brilhar. Então, veja o oráculo que ele viu, né? Então, diante daquilo, ele ficou com muito medo. Em razão disso, ele viu também no Abacuque capítulo 3, verso 13, ele teve uma visão de salvação, de socorro, que Deus salvaria o povo, que salvaria o rei que escolhesse, né, que ferisse o chefe dos maus, e que Deus justamente estaria disposto a ajudar o povo de Deus, que de fato veio com a vinda do Cristo Jesus, tá? E no verso 16, que eu acho bastante interessante, é o profeta dizendo, depois que eu ouvi Deus falando comigo, e que eu vi o oráculo, e vi essa teofania gigantesca, Abacuque capítulo 3, verso 16, ele diz, ó, quando eu ouvi tudo isso, fiquei assustado, os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as minhas forças e não pude ficar de pé. E aí, a partir desse estado de temeridade, ele conclui, né, para finalizar aqui, viu, gente, que, portanto, o Abacuque estava revoltado com a situação que ele estava encontrando, que fez inúmeros questionamentos de Deus, ele diz, no verso, Abacuque capítulo 3, verso 16, portanto, vou esperar. Olha só o aprendizado que ele teve. Vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aquele que nos ataca. Então vejam que, dado a impunidade, a ideia de impunidade, terminou nesse momento. E por fim, ele vai terminar com um dos salmos mais lindos da Bíblia, né? Aquela ideia, né, que ainda que as figueiras não produzam frutas, que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, que não haja ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme e como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Gente, desculpa eu ter ultrapassado 6 minutos do meu tempo, mas aí, assim eu finalizo aqui a ideia desse livro maravilhoso, livro de questionamento, livro de resposta, e o livro, um salmo, né, que nos dá a ideia aí, inclusive só para finalizar, que eu não poderia esquecer, né, esse último salmo de Abacuque dá um duro golpe à teoria da prosperidade, hoje tão disseminada pelas igrejas evangélicas, né, dizendo que se você estiver com Deus, você vai ter tudo. Pelo contrário, ele vai dizer, você pode me tirar tudo. Pode tirar tudo, Deus. E ainda assim, minha fé em ti continuará. Eu permanecerei fiel. Tá? Então, veja que essa ideia aqui, pouco importa essa questão de ter tudo. Não. As igrejas têm que ensinar de fato. Então, você pode estar passando por dificuldade. E ainda que você esteja na dificuldade, tenha fé, porque você vencerá as aflições e as tribulações. Tá? Assim finalizo aqui a apresentação do livro de Abacuque.